Olá, você! Você está no canal da MP Cursos e Palestras, numa edição muito especial, com convidadas especiais e falando de um tema maravilhoso, falando de saúde mental, saúde ocupacional, comportamento. Vamos falar daqueles assuntos que são importantíssimos para as nossas vidas. Temos as nossas convidadas aqui, mas antes eu queria convidar você a curtir, a se inscrever no nosso canal, a valorizar o trabalho que nós desenvolvemos aqui, que sempre tem como objetivo a valorização das pessoas, seja na esfera da segurança do trabalho, na prevenção, na motivação, na liderança, enfim, para o desenvolvimento do potencial humano. Hoje o nosso tema, então, é a saúde mental e ocupacional, e nós temos 2 convidadas aqui. Vamos apresentar, então, a Fabiane Spor, que ela é psicóloga, especialista em desenvolvimento de liderança e segurança psicológica. Conosco também uma outra psicóloga, já conhecida nossa, também, a Karine Burtê, ela que é especialista na área da psicologia, da diversidade, da inclusão, do desenvolvimento de pessoas, né, Karine? Uma experiência bem significativa, as 2 têm bastante experiência. E você que vai nos acompanhar, você preste atenção, que o assunto é muito bom. É bom por quê? É bom porque a gente vai estar falando daquelas situações do cotidiano, do dia a dia. Nos últimos anos, tem se observado dentro das empresas, por exemplo, um afastamento dos trabalhadores por ausência de saúde mental. Muitas vezes os ambientes aparentemente são muito bem alicerçados tecnologicamente, está tudo feito para funcionar, mas nem sempre esse ambiente é bom. Às vezes as patologias se dão por conflitos, as pessoas perdem a motivação, e às vezes, por falta de uma educação maior em relação a questões comportamentais, um despreparo administrativo, o desafio da liderança que muitas vezes deixa as coisas muito valorizada pelo lado técnico e operacional, e esquece do lado gente. Enfim, são muitos os desafios que passam pela saúde mental ou pela falta de saúde mental. Então, nós vamos começar agora com você, Fabiane, e depois, claro, a Karine vai também estar participando e tal. Esse tema, Fabiane, saúde mental, ele ganhou muita importância nos últimos anos, e até inclusive na área de segurança do trabalho, legislações que falam, por exemplo, de como é importante trabalhar a questão da prevenção de assédios. A legislação também vem avançando para se dê uma olhada toda especial para a saúde mental. Então, o que a gente pode dizer? Saúde mental é um tema importantíssimo para a gente trazer para a nossa conversa aqui, porque as empresas estão realmente notando que vão ter que investir nessa parte. Seja bem-vinda, Fabiane. Boa noite, professor, boa noite, Karine. Uma satisfação estar participando aqui dessa nossa conversa. Sim, professor, o tema saúde mental, cada vez mais se faz necessário falar sobre ter espaços como esse que a gente está construindo aqui para poder falar sobre isso. Por quê? Os impactos que a falta de saúde mental tem causado na vida do trabalhador, dentro do local de trabalho e fora, a gente tem percebido um aumento nesse número, né, de pessoas que se afastam do trabalho em função da doença, né, de um transtorno. Isso gera impactos não só para a empresa, mas gera também na vida social dessa pessoa, né? Porque muitas vezes ela se afasta do convívio da família, dos amigos. E aí, se não tem alguém uma rede de apoio adequada para que essa pessoa possa buscar ajuda, isso acaba se perpetuando e a pessoa acaba cada vez mais se afastando, né, do seu trabalho, enfim, do que vier prazeroso. E a empresa, por vezes, perde um excelente colaborador
quando a gente tem medidas, né, de prevenção para poder falar de saúde mental, assim como a gente tem os EPIs para cuidar da saúde individual dos nossos colaboradores, também tem ferramentas na área da saúde mental para cuidar da saúde mental da equipe, né? Isso passa pela liderança, passa por diversas áreas da empresa que precisam sempre conversar para a gente poder estruturar planos de cuidado, né, da saúde mental das equipes. Sim. Interessante a gente notar que realmente está havendo um crescimento na importância desse assunto, e agora vamos falar um pouco aqui com a Karine. Karine também, além de psicóloga, também já tem uma experiência como técnica em segurança, e você viu durante a sua trajetória realmente que esse assunto comportamental faz toda a diferença no resultado de uma prevenção, por exemplo, né, Karine? Quando o funcionário está motivado, quando ele sente que aquele ambiente é saudável, a resposta dele para as questões de segurança do trabalho e até sobre a valorização integral da vida é muito melhor, Karine. Sem dúvida, professor Márcio. Mas, primeiramente, boa noite a Fabiane também. É muito gratificante poder falar de um tema que eu falo todo dia, né, e que não canso de falar, que é poder pensar na saúde mental de várias formas. E sim, né, eu acho que a gente vive um momento de mudança de cultura. A gente pensa em saúde mental dentro das empresas, quando a gente começa a olhar para os colaboradores como um ser integral, e aí a gente vai pensar até naquele conceito de biopsicossocial, né? Isso vem nos mostrando, nos indicando uma mudança de cultura. Porque se a gente for pensar, alguns anos atrás, né, e isso era a cultura que existia, era assim, o colaborador entrava na empresa, ele precisava esquecer tudo que tinha acontecido lá fora, é como se ele conseguisse apertar um botão ou virar uma chave, de que ali ele estaria 100% do tempo focado e com os seus pensamentos apenas nas tarefas que ele estava utilizando. Né? E por muito tempo essa cultura se persistiu e essa ideia foi de forma insistente que ela acontecesse, mas na realidade isso nunca aconteceu. As pessoas são integrais, né? Esse colaborador ele tem uma vida lá fora, da mesma forma que ele traz essa vida para dentro do ambiente de trabalho, ele vai levar a vida laboral dele, a vida de trabalho, para casa dele também. Tá? Então, acho que esse é um dos pontos assim, bem importantes para a gente poder falar de saúde mental no ambiente de trabalho, é a gente poder entender que o indivíduo ele é um ser integrado. Né? Não tem como a gente separar esses diferentes ambientes. Então, eu acho que com o tempo isso vem se tornando mais evidente. Acho que a pandemia também nos trouxe, acelerou essa mudança de cultura, de que a gente precisa enxergar o ser humano de uma forma única, né? Única, e ou seja, como a Fabiane já disse, os impactos da saúde mental eles vão acontecer de diferentes formas, de diferentes esferas, né? Então, claro, quando a gente fala de mudança de cultura, não é do dia para a noite, né? Que as coisas vão mudar, mas o que se percebe é um movimento nesse sentido, né? De olhar para a saúde mental não só porque está na moda, ou porque todo mundo está falando isso, né? Mas de entender também quais os benefícios que a saúde mental traz para o indivíduo, que benefícios que ela traz para a empresa, como a Fabiana disse antes, né? O que a empresa tem de ganho também. E aí a gente vai falar de diferentes ganhos, né? Tanto para o indivíduo, trabalhador, quanto para a empresa. Com certeza. Você está no canal da MP Cursos e Palestras, nesse quadro que criamos aqui, que denominamos Conversando com Especialistas, né? Com especialista ou com especialistas. Hoje nós temos duas profissionais especialistas. Fabiane, eu queria que você comentasse, baseado na sua experiência, que você desenvolve um trabalho junto com as empresas, esse olhar das empresas, especialmente as grandes empresas, realmente está mudando, eles estão tendo, que nem a Karine falou, antigamente se dizia, tem que separar e tal, como se o indivíduo fosse um departamento, né? Pudesse desligar uma parte, ligar outra e fosse uma máquina, né? Disponível para um momento sim, para outro não, enfim, né? Mas se sabe que existem múltiplas formas de existir, elas estão de maneira concomitante o tempo inteiro, somos um ser inteiro, né?
Como é que você percebe esse avanço nas empresas? Eu queria que você comentasse assim, ó, bom, vamos pegar um exemplo bem concreto. Se uma empresa contrata você ou contrata a Karine, por exemplo, para desenvolver um plano de trabalho com base em saúde mental. Quais são esses pilares de um plano de saúde mental? Educação e treinamento, desenvolvimento de indicadores, como é que funcionaria isso? Acho que a questão da cultura sempre vai passar pela questão da cultura, esse processo de desenvolvimento da saúde mental. Por quê? Por mais que a empresa lance programas, a gente tenha pilares ali para desenvolver as lideranças, mas a cultura daquele líder, né, a construção dele enquanto líder, impacta muito na forma como ele vai aderir ou não ao plano de desenvolvimento. Porque, por exemplo, muitos falam assim, tá, mas Fabiane, por que eu vou mudar agora? A vida inteira eu fui assim. A vida inteira foi sendo assim que eu cheguei nesse cargo de liderança. E que agora eu vou mudar? Que agora eu vou ter essa sensibilidade? E que agora eu vou ficar olhando para esse aspecto da saúde mental? Falo em outras palavras, mas de uma forma mais abrangente, é esse o ponto, assim, né? Então, passa muito por a gente sensibilizar. É todo um trabalho, primeiro, de desconstrução desse líder, né, da perspectiva dele do que é saúde mental, porque ainda a gente precisa fazer isso, né, tem esse estigma, não, mas saúde mental, isso ainda as pessoas falam que é coisa para louco, não, minha equipe ninguém é doente, ninguém é louco, então, assim, tem toda essa questão de desconstrução primeiro, para depois a gente poder construir esses pilares, né, do que é a saúde mental, quais são os ganhos que o líder vai ter, que a equipe vai ter, que a empresa vai ter. Então, o primeiro ponto sempre é esse, é conhecer quem é esse líder, né, qual é a estrutura dele, o quanto ele conhece de saúde mental e o quanto ele está aberto para esse novo, né, que a gente fala que é essa mudança de cultura. Exatamente. Esse aspecto que você falou de mudança de paradigma, um olhar diferente, né? Tem a ver digamos assim, com aspectos culturais que você se referiu. E aí nós vamos automaticamente entrar no processo educacional, né? A reeducação, às vezes um esclarecimento sobre a amplitude do conceito de saúde mental, não só no aspecto ter saúde mental para trabalhar, mas ter saúde mental para viver, porque tudo impacta, né? Se você vive, está bem em casa, está bem na vida social, você tende a replicar esse comportamento para o profissional, né? Então, esse olhar de investir no ser integral, vai chegar num ponto de saúde mental onde digamos assim, tendem a uma harmonização mais holística desse ser, mas aí precisaria também uma conceituação diferente sobre como a empresa deve, então, enxergar essa pessoa. Não reduzir a um olhar profissional, mas olhar para essa pessoa no seu sentido das múltiplas dimensões, como um pai que precisa estar bem, como uma mãe, como alguém que consegue criar um ciclo saudável para estar ali dentro, quando em trânsito naquela organização, como alguém que está sendo feliz na sua relação profissional. Isso é um grande desafio, né, Karine? O que a Fabiane falou, de mudar conceitos, mudar paradigmas, fazer as pessoas que no modelo tradicional sempre olharam sempre aquele cidadão, sempre de uma forma operacional e utilitária, a enxergá-lo como um ser holístico, um ser de valor, um ser que está ali em busca de uma realização maior. Karine. Acho que sim, e gosto muito dessa ideia que a Fabiane trouxe do desconstruir. Acho que começa por aí, sim, entender o que precisa ser desconstruído ali, né? Porque a gente vem, como eu disse antes, né, dessa ideia de que a pessoa é só uma coisa, né? Ela tem só uma identidade. E aí a gente precisa começar a entender toda a diversidade que tem nos diferentes ambientes que a gente está, inclusive no ambiente de trabalho, né? O quanto tem de diversidade ali. E aí a gente está falando das diferenças, né? Mas a gente precisa entender também qual é a singularidade que tem ali, né? Então, daqui a um pouquinho, eu tenho uma característica que faz com que eu desenvolva determinada tarefa, determinado trabalho,
a Fabiane não tem essa, mas tem outra que se complementa com a minha, né? Então, assim, é poder entender também quais são as singularidades dentro do que tu disse, né, Márcio? Qual é o contexto de vida daquela pessoa? O que ela consegue entregar? O que ela precisa para integrar mais, né? Então, assim, é poder entender que diferença tem ali, quais são as necessidades, quais são as demandas, mas também entender qual é o potencial. Daqui um pouco o potencial é diferente em uma coisa, diferente em outra, né? Ou eu preciso fazer determinado apoio que para o outro eu faço um apoio diferente. Então, assim, esse líder, como a Fabiane disse, ele precisa também estar atento a essa diversidade de perfis, né? Mas também a singularidade. Cada um tem algo em si ali, vai trazer alguma coisa, tem uma necessidade, tem uma demanda e vai entregar também as suas coisas. E o outro fator importante, quando a gente fala de saúde mental, nós temos que entender que as expectativas mudam. Quando a pessoa entra numa empresa, digamos assim, que nos primeiros meses, os primeiros anos, ela pode ter uma expectativa, pode não se concretizar, de repente até uma expectativa de uma ascensão profissional que não houve, de uma promoção que não teve, de um reconhecimento que não teve, mas ela, muitas vezes, ela fica 4, 5, 10 anos, ela fica presa naquela circunstância de trabalho, onde o ciclo, muitas vezes, já se encerrou, o ciclo motivacional dela. Visivelmente, ela está ali cumprindo, digamos assim, um papel o corpo físico presente, vamos deixar bem claro, né? Ela está ali, corpo físico, ela não falta no trabalho, tem sido cumprido o seu papel dentro de uma normalidade psíquica esperada. Só que o quadro motivacional dela está baixo. Isso é muito comum, porque ela já rompeu o ciclo. E às vezes os motivos pelo qual ela não se desgruda do processo são muitos, tipo assim, eu não vou pedir as contas, porque daí eu vou perder dinheiro, tal, aí se amarra no dinheiro. E poucos têm ousadia de dizer, não, eu tenho que enfrentar essa realidade, eu não consigo mais ser feliz aqui, preciso tomar uma decisão e tal. E às vezes passa por momentos de conflitos, né? E a gente entende, porque o fator financeiro muitas vezes é preponderante. Então eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre quebras de ciclos, e quebras de ciclos que geram perda de saúde mental, Fabiane. Aproveitando só, complementando a nossa fala anterior quanto ao papel do líder, né? O papel também é entender o que fazer quando a pessoa tem ausência de saúde mental. Esse é um outro ponto importante das lideranças. Porque, por vezes, quando o colaborador chega e fala para o líder, né, ou entrega, ele está com tratamento para depressão, ansiedade, o colaborador acaba sendo tratado como alguém que tem uma doença contagiosa ou é deixado de lado, e aí não se fala com a pessoa, não se fala sobre aquilo. Isso é um cuidado importante com a saúde mental da pessoa, porque ela está pedindo ajuda, né? Está ali precisando de ajuda, pedindo ajuda, e por vezes ela é simplesmente excluída, deixada à margem ali no trabalho, e isso acaba gerando impactos cada vez mais negativos, né? E favorecendo o adoecimento da pessoa. Muito bom. É importante que você falou, que às vezes até nesses momentos do líder é exigido uma sensibilidade maior, né? Um olhar mais humanizado, que muitas vezes pode faltar em certas organizações. E até em relação à quebra do ciclo, pô, você estava motivado, você estava aqui, né? De repente um diálogo, o que está acontecendo? Onde quebrou a tua expectativa? O que a nossa organização pode fazer? Porque a gente notava que tu era bastante motivado. Então, essas questões de ouvidoria, atento às ouvidorias, formar pessoas com essa capacidade, digamos assim, que tem um olhar, digamos assim, mais afetivo em relação à sua equipe de trabalho, são desafios da saúde mental. E a gente que trabalha na área de segurança do trabalho, muitas vezes a gente vai pesquisar a fundo certos acidentes de trabalho, eles têm vertentes, raízes, nesses processos desmotivacionais que começam assim, com as quebra de expectativa, com a ausência de uma perspectiva profissional, e muitas vezes se expandem, né? E daqui a pouco uma desconcentração. Aí, aparentemente, uma pessoa que sabe praticar muito bem aquela atividade, entre aspas, comete um erro,
um erro básico, assim, e muitas vezes é até xingada, porque como que, né, que tu fez isso, tal. Mas em relação a tudo isso, essa mente pode estar num processo de tormento, né? Que muitas vezes afasta o processo concentrativo dela e a rigidez mental que ela deveria ter para ter a saúde mental incorporada já foi embora há muito tempo. E muitas vezes, incrivelmente, isso não é percebido, porque ela está no meio da multidão. Muitas vezes, muitas reclamações que eu ouço assim, aqui a gente é só mais um, quer dizer, não existe aquela questão do olhar personalizado àquele ser, quando ele está muitas vezes, que nem você falou, né, Fabiane, o grito de socorro está presente, mas ninguém ouve. É isso aí, Karine. Por aí, muitas vezes é por aí que acontecem os acidentes, né, Karine? Acho que sim, e trago aqui de novo um desafio que a gente tem em termos de sociedade, né? Ampliando ainda mais esse olhar para fora da empresa, mas em termos de sociedade. Estava pensando aqui enquanto vocês falavam, né? Desse pedido de ajuda, né? Que às vezes ele vem, mas às vezes ele vem torto, né? Porque esse colaborador nem consegue dizer exatamente o que ele tenta dizer. Esse líder que não consegue ouvir o que tem por trás ali daquela queixa, né? Essa dificuldade que o professor Márcio comentou antes sobre se perceber que não é aquele trabalho que quer, que não é aquilo que desejou para si, que a expectativa não foi atendida. E aí eu vou voltar um pouco no sentido de cultura da nossa sociedade, né? Onde a gente não aprende a se autoconhecer, a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, né? A gente aprendeu, pelo menos a minha geração, né? Que não, emoções, que nem a Fabiane falou, em saúde mental, isso é coisa de louco, né? A gente tem que pensar e trabalhar sempre com o racional, sempre com a razão, né? E eu trago um exemplo, né? Eu tenho um filho de 5 anos, que agora na escola eles estão aprendendo sobre as emoções, né? Qual é a emoção? É reconhecer a emoção que ele está sentindo, o que ele faz com aquela emoção, a falar sobre isso. E eu acho o máximo isso, né? Isso me indica que vem uma mudança de cultura pela frente. Quando a gente está ensinando para os pequenos que eles sentem emoção, né? Que eles possam reconhecer essas emoções, que não basta sentir, eu preciso reconhecer, eu preciso nomear, eu preciso dar um lugar para elas, né? E isso é o que acaba hoje não acontecendo em muitos ambientes de trabalho. Porque as emoções não viram, elas fazem parte. Então eu vou sentir muitas coisas, né? Eu vou ficar triste no meu ambiente de trabalho, eu vou sentir raiva às vezes, quando eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito alegre, né? E o quanto não existe hoje um espaço em muitas empresas para poder falar disso e para poder alinhar, inclusive, essas expectativas. O que a empresa quer de mim, o que eu sonhei, o que eu desejo. Né, Fabiane, é o que a gente fala muito de segurança psicológica. Qual é o espaço que eu tenho para dizer de mim e poder falar com o meu líder, né? Poder falar com os meus colegas, colocar a minha expectativa, entender o que a empresa está esperando de mim. Então, é uma mudança de cultura de sociedade, onde a gente precisa se autoconhecer. Opa, peraí, o que eu quero? Estou nesse lugar aqui, eu estou esperando o quê? E aí, se eu estou desmotivada, muitas vezes é porque eu não estou conseguindo engajar naquilo, aquilo não faz o sentido que fazia para mim, né? Isso são sinais de saúde mental que vão aparecendo. Seja a desmotivação, né? O professor Márcio fala da questão dos acidentes, né? O que tem num acidente? E aí a minha experiência de técnica de segurança, anos atrás, vai dizer, a gente analisava um acidente, não cumpriu o procedimento. Causa do acidente, não cumpriu o procedimento. Não seguiu. Tinha conhecimento da norma, mas não cumpriu a norma. Ou só desatenção. Gente, por trás de desatenção tem um mundo de coisas que pode estar acontecendo ali. Né? E que às vezes não é olhado. Se finaliza ali uma análise de acidente, mas não entende como é que essa pessoa está, que momento de vida ela está passando, como ela tem perdas na vida, uma série de coisas que podem... por isso que é muito multifatorial, né? Porque tem muitas coisas que podem estar ali. E às vezes esse líder não está preparado porque ele não aprendeu também, porque ele também não tem daqui um pouco alguém que vá ouvi-lo também. Dizem para ele assim, tu tem que ouvir, tu tem que reconhecer as necessidades do teu colaborador. Mas como é que eu faço isso? E aí ele tem que mostrar, inclusive, a vulnerabilidade dele, que ele não sabe fazer. Não sei fazer, eu não aprendi. Mas tu é líder, tu tinha que saber.
obrigatoriamente tu tinha que saber. Não, né? A gente aprende. Fabiana, fica à vontade. É verdade, né, Karine? A gente vê assim nas empresas que as pessoas passam para os cargos de liderança, mas sem ter as ferramentas necessárias para exercer aquela função. E é bem isso que estou, assim, na questão dos acidentes. Vamos parar, vamos olhar essa pessoa como um ser vivo psicossocial. Né? O que está acontecendo na vida dela fora do ambiente de trabalho? Né? Muitas vezes, quando a gente pare e vai ter esse olhar para a pessoa, vai ver que está passando por alguma questão pessoal fora dali. E vai encaixar, não tem como, né? Dizer que vai carregar numa mochila os problemas de fora do trabalho, e quando chega no trabalho deixa a mochila ali com problemas, a gente fala, né, na saída pega e leva de volta. Isso não é real. Embora muitas empresas ainda tenham essa cultura de dizer isso, né, que não, aqui o pessoal consegue deixar de fora. Não, não consegue, gente. A pessoa é uma só, está com ela ali o problema. Ela, em 2 segundos de distração ou realmente de vaga, vai pensar sobre o problema, algo ruim sim pode acontecer. E aí passa muito por a gente poder preparar os líderes para poder identificar isso. Não, mas peraí, estou vendo que a pessoa hoje não está legal, assim. São pessoas que trabalham por anos juntos, eles conseguem ter essa leitura um do outro, né? Não, estou vendo que hoje o plano não está bem, então daqui a pouco não coloca numa atividade de risco ou coloca numa tarefa que é mais adequada para o momento da pessoa, mas para isso a gente precisa preparar esse líder para ele ter essa sensibilidade, como falou, e fazer essa leitura, né? Que hoje, infelizmente, ainda não é a realidade da grande maioria das empresas. Exatamente. E por isso a importância de uma gestão com pessoas. Eu aprendi até com o professor Everton que os dois conceitos estão corretos, né? Gestão com pessoas e gestão de pessoas. Tem momentos que a gente faz com as pessoas, compartilhando, mas tem momentos que o líder também tem que ter aquela chamada autoridade de colocar em prática todas as para que o grupo sinta também firmeza nas decisões, né? Então as coisas são complementares. É o compartilhamento, mas do outro lado também tem que ter uma autoridade sadia que faz um funcionamento daquele grupo de maneira muito inteligente. E isso é muito importante, professor, porque a forma como o líder trata a saúde mental dos colaboradores vai dizer para a equipe como que a equipe vai tratar um colega que vai trazer vai falar sobre a sua vulnerabilidade, sobre a sua uma doença, né, voltada da área da saúde mental. Então, isso é muito importante, assim. Como o líder se posiciona, isso vai ditar como os liderados dele também vão se posicionar frente a essa situação. Isso, outro ponto importante também que você falou, e dentro desse contexto, é que tem funcionários que têm uma natureza mais extrovertida e até para lidar com questões de conflito, eles podem até expor em relação à liderança o que está acontecendo. Mas existem pessoas, vocês sabem disso, que têm uma timidez bem expressiva, né? E essas pessoas, elas sofrem muito, né? Por não se comunicarem, né? E aí, se você não tem uma pessoa que tem essa sensibilidade de perceber que aquele está em sofrimento, mas como ele não se manifesta, daqui a pouco, até em questão de acidente, de repente, pô, esse cidadão, se ele tivesse o ato de comunicação, ele poderia evitar o seu próprio acidente, né? Mas se ele não tem o ato de comunicação e naquele lugar que ele trabalha, ele não é observado assim de uma maneira humanizada, daqui a pouco aquilo passa e aí daqui a pouco o que vai acontecer? Vão agir sobre a consequência, né? Sobre um episódio, eu tenho nos treinamentos tem até uma dinâmica de grupo, um exercício que tem lá que eu aprendi uma vez no treinamento, que os funcionários todos entravam de capacete, né? Tudo uma entrada de uma fábrica, isso foi um fato real acontecendo numa empresa. E aí, de repente, um deles pegou e tirou o capacete. Claro que quando ele tirou o capacete, ele ficou evidenciado que ele estava fora da regra ali, né? Só ele sem capacete. E aí ele foi chamado lá pelo encarregado, pelo pessoal da segurança, da CIPA, o que aconteceu, cara? Tirou o capacete e tal. E aí aquilo foi visto assim como uma cobrança pesada, porque ele estava, de fato, descumprindo um regulamento da empresa. Mas ele falou o seguinte, eu fiz isso de propósito, para mostrar que nessa empresa eu só sou observado como gente quando faço alguma coisa errada. Viu só? Esse episódio, se ele for bem trabalhado pela empresa, ele é um episódio de transformação.
Pô, a gente trata vocês assim mesmo, né? Aí se a empresa tiver uma autocrítica, os gestores, aí na questão da liderança, pô, de repente esse líder vai pegar esse episódio e vai aprender com ele. Eu nunca mais quero passar por isso, né? Foi evidenciado que a gente não está olhando como deveria. Aí isso pode, a partir dali, surgir um treinamento de alinhamento para que as pessoas se humanizem mais na relação ali que tem entre o líder e o liderado. Enfim, às vezes nas empresas acontecem fatos que transbordam, né? Estourou a bolha ali para que eles possam evoluir, né? Tirou o capacete para chamar a atenção, para dizer àquelas pessoas que assim, olha, como uma criança pequena que atira uma coisa ao chão, né? Como para chamar a atenção da mãe ou do pai, né? Para chegar a esse ponto cabal, para que a partir dali possa surgir de maneira madura um novo diálogo. Espero que não aconteça isso, né, Karine? De alguém ter que chamar a atenção por um fato para que mude alguma coisa, que seja uma coisa entendível naturalmente, né? Se uma situação dessas gerar mudança, né, ainda a gente pode enxergar de forma positiva. Mas, professor, o que tu traz agora tem a ver com o que eu comentei antes, né, sobre a singularidade, né? Enquanto se eles tivessem de capacete, seria um coletivo, todos iguais, como se todas as pessoas funcionassem iguais, né, da mesma forma. Quando ele tira o capacete, ele mostra também a singularidade dele, ele ficou diferente. Sim. Né? E o quanto é difícil, é desafiador para muitos líderes, né, terem que lidar com essa singularidade. Como assim? Eu consigo lidar com aquele grupo que está todo igual, funcionando igual, entregando igual, né? Como se entregasse, mas não é, né? Na verdade, isso não é um dado real. Mas o quanto ele trouxe de singularidade ali, tirando o capacete, né? Uma forma de poder mostrar. E, infelizmente, se vive ainda um pouco disso, né? Que tu traz, Márcio, do vou apontar o erro, né? Então, a coisa da culpa, vamos culpar, vamos identificar aonde que está o erro, como que eu dou esse feedback sobre o erro. Acho que tudo isso, né, Fabiane, são os aprendizados para uma liderança, né? Porque muitas vezes, assim, então hoje eu não posso dizer que está errado, eu não vou falar, né? Tu pode e deve, enquanto líder, dizer o que precisa ser corrigido, né? Mas isso também é uma mudança e que vem vindo de uma forma significativa. Como que eu digo para esse colaborador que ele está errado, que o trabalho dele não está, que ele não está entregando o que ele precisava entregar, né? Então, assim, o que de novo mostra uma necessidade da gente poder abrir espaços dentro das empresas, dentro das instituições, espaços seguros para poder se falar sobre isso, né? Sobre aquilo que está errado, sobre o que eu estou sentindo, qual era a minha expectativa, sobre a minha singularidade, o que eu posso dizer sobre isso, para esse líder também poder trazer quais são as expectativas. Então, por trás de tudo isso, também tem uma necessidade de espaços seguros de fala, de escuta, de reconhecimento do outro, né? E exatamente. Uma coisa importante também, né, que você estava se referindo a como lidar com as diferenças, com os fatos que surgem, assim, a ruptura, ninguém estava pensando que isso aconteceu, alguém foi lá e fez alguma coisa diferente e impactou. Fabiane, então, a gente nota que até nessa questão dos modelos, né, muitas pessoas atuam dentro de modelos, né, que nem a Karine falou, saiu um pouco fora do padrão, como, por exemplo, essas empresas são mais tradicionais, modelo hierárquico, onde muitas vezes o critério para ser um líder não é um critério de competência humanizada, mais conhecimento. Às vezes a pessoa, o critério deles é o seguinte, ó, esse cidadão aqui é um dos mais velhos da empresa, então como prêmio a gente vai dar uma promoção para ele, só que às vezes ele não está preparado para lidar com a questão de liderança, né? Mas ele é um dos mais velhos da empresa, ele tem seus méritos, ele foi um dos primeiros aqui que fez a empresa crescer, tem méritos a serem, mas muitas vezes ele é colocado num cargo com o qual as habilidades e competências não combinam com ele, né? Só que essa pessoa às vezes se torna intocável também, um todo poderoso na empresa. É difícil questionar uma pessoa dessa, porque ele tem todo um resguardo da diretoria daquela empresa.
E às vezes o funcionário fica um pouco constrangido e vai aceitando situações, e aquele ambiente, eu já presenciei muito isso em algumas organizações, onde esse modelo acontece e às vezes tira muita energia das pessoas, né? Porque tu não consegue lidar, fazer um diálogo. Essa pessoa não sabe o que é ser um líder, ele só sabe mandar, só sabe constranger, é muito difícil. Mas ele tem um resguardo, né? Alguém tá bancando isso. E eu sinto que nesses locais a saúde mental anda em baixa, o Fabiane. Então, professor, quando a gente pensa, né, nesse modelo de uma liderança onde não é possível que ocorra o diálogo, logo a gente pensa num ambiente onde não ocorre a segurança psicológica, que é a possibilidade de diálogo. E, sim, existem muitas empresas ainda com esse modelo, mas a boa notícia é que isso vem sendo desconstruído, porque é preciso que tenha espaços de diálogo, porque isso é o que nutre, né, as empresas para que as ideias possam fluir, para que as pessoas possam falar sobre como se sentem na empresa e construir um espaço onde é possível se sentir bem dentro da empresa, né? Então, assim, esse modelo de liderança no qual eu mando e tu obedece, né? Aquela coisa antiga que fala que manda quem pode, obedece quem tem juízo, acho que é algo desse tipo. Isso ainda existe, mas cada vez mais está nesse processo de desconstrução, porque as pessoas não aceitam mais isso, né? Acaba que o índice de rotatividade das empresas, onde essa cultura ainda se perpetua, é muito grande. Então, eles acabam perdendo dinheiro, que não é um bom negócio para empresa nenhuma. E isso faz com que se pare, né? Em alguns momentos vai ter que parar e refletir sobre isso. E aí vem entre os trabalhos de RH, né? Das áreas da empresa, e comunicar para pensar, não, mas o que está acontecendo? E aí é onde as empresas estão voltando a olhar para o perfil, para o estilo de liderança, né? Mas peraí, por que na equipe do fulano tem 20 pessoas e a gente está sempre tendo que contratar novas pessoas, e na equipe da outra pessoa, não, a equipe já se mantém, uma equipe que tem ótima entrega de resultados, está já junto há 5 anos ou mais tempo trabalhando junto. Então, esse perfil existe, é um perfil de fato bem difícil de se trabalhar, né? Mas as empresas estão olhando para isso, buscando essa desconstrução desse perfil. Muito legal aquilo que você falou, Fabiana. Porque não estamos falando apenas de construções subjetivas, de análises interpretativas. Isso aqui vai resultar em dados científicos. Karine? Vamos pensar assim: o trabalho psicológico, o trabalho de saúde mental vai impactar em qualidade melhor. Qualidade, inclusive, aí está incluindo ambiente saudável, produtividade, menor número de acidentes. Então a empresa vai ter parâmetros concretos, que nem você falou, para se balizar, inclusive internamente, porque daqui a pouco tu consegue perceber, pelo poder pessoal de uma liderança, que aquele grupo lá reage melhor, a fluência do resultado é melhor do que outro que resiste e que tem um comportamento, digamos assim, extrator da saúde mental. Daqui a pouco, esse parâmetro científico, ele passa a ser indiscutível sobre o investimento em saúde mental. E aí nós não estamos falando, que nem comentamos inicialmente, que saúde mental é um assunto de uma natureza um pouco mais, digamos assim, isso aí não precisa na empresa, porque, né, não há como a gente ter parâmetros. Não, tem parâmetros científicos de resultados que mostram que onde foi feito o investimento, a empresa obteve resultados econômicos, resultados de ambiente de trabalho saudável e todos os requisitos que envolvem o caminho para ela ser uma empresa de sucesso. E logo os funcionários felizes, mais satisfeitos ali naquele ambiente, eles respondem muito melhor. Nós sabemos, nós como seres humanos, quando a gente chega numa organização empresarial, eu que faço treinamento para muitos lugares, como é importante uma acolhida. A acolhida já começa com a saúde mental. A acolhida é um parâmetro de saúde mental. Você ser bem acolhido numa empresa.
né? Você perceber que naquela empresa há um respeito ético um pelo outro, as pessoas têm uma maturidade intelectual nas relações interpessoais daquela organização, há um respeito hierárquico, há um processo de maturidade construída com base nos entendimentos que as pessoas vão construindo nas suas trajetórias profissionais e se juntam ali e fazem aquilo um status elevado de saúde mental. Então, Karine, você também já percebeu que lugares variam de percepções, né? Que a saúde mental ela pode ser comprovada como benefício concreto. O que é bom para um trabalho de um psicólogo é quando ele pode ter esses indicadores como aliados e justificar o seu próprio trabalho perante a organização empresarial. Diz, ó, nós temos dados científicos, eu já tenho uma experiência concreta em cima disso, onde se a gente, que o empregador que contrata um serviço especializado em psicologia, ele também quer ter, digamos assim, uma certa segurança para quem apresenta a proposta de que aquilo ali tem uma fundamentação científica. E o bom é que é possível de fazer, Karine. Com certeza. Isso também é uma mudança de cultura, né? Quando a gente entende que a psicologia ela vai contribuir no ambiente, seja na segurança do trabalho, seja na produtividade. Isso também é uma quebra de cultura, né? Não porque a psicologia vai resolver todos os problemas, né? A gente não tem esse poder, assim, quem dera que tivesse, né? Mas o quanto a especialidade da psicologia dentro de uma equipe multidisciplinar vai trazer uma outra perspectiva, uma perspectiva que a gente, como a gente falou antes, que até pouco tempo atrás não era vista, que é a gente poder pensar o comportamento, né? A psicologia vai falar do comportamento nas questões de produtividade, nas questões de acidente do trabalho, né? Então, pensar nessa questão multidisciplinar nos mostra, né, um lugar assim onde a gente quer chegar, onde a gente deseja de poder olhar todas as coisas de saúde mental. E sim, até por uma experiência própria minha, transformar tudo isso que muitas vezes é subjetivo em indicadores foi um grande desafio, né? Por quê? Porque a empresa ela quer entender por que isso é tão importante. Não basta eu achar ou eu mostrar de forma subjetiva. E hoje a gente tem ferramentas e vem desenvolvendo cada vez mais ferramentas de transformar essa subjetividade em dados e indicadores, né? Mostrando o quanto essa escolha por trabalhar a saúde mental dentro da empresa ou da instituição, ela é positiva e ela traz benefícios, né? Fabiane citou antes, né, a rotatividade dos colaboradores, uma série de processos que geram custos para a empresa, seja o acidente de trabalho, e aqui a gente vai falar bem para qual é o benefício financeiro, estou falando agora para a empresa, né? Dessa rotatividade de colaboradores, dessa falta, muitas vezes, de engajamento dos colaboradores por não ter um ambiente de bem-estar, de segurança psicológica, né? O quanto diversos indicadores, o custo de uma contratação para daqui a um pouco essa pessoa não se adaptar àquele ambiente, né? Uma série de possibilidades de indicadores que mostram o quanto o investir em saúde mental, financeiro, mas também de energia da empresa, ele é importante para poder prevenir algumas coisas, né? Outra coisa que vem aparecendo bastante é a imagem da empresa também no mercado de trabalho. Então, isso é um ponto que é importante. A empresa que ela mostra essa preocupação com o seu colaborador, ela entende que ele é um ponto importante, a imagem dela também diante do cliente, diante de outras empresas, ela também acaba tendo esse benefício positivo. Que legal. Ótimo. Olha, a gente fica conversando aqui, esquece até do tempo, né? Que é um assunto tão interessante, que mexe tanto com as nossas vidas. E você que está nos acompanhando, você está acompanhando aqui no canal da MP Cursos e Palestras, mais uma edição do Conversando com um Especialista, ou Conversando com as Especialistas, que agora eu estou fazendo assim esse trabalho com duas profissionais que têm muito conhecimento na parte comportamental e considero fundamental para os resultados empresariais que se considere isso. Investimento em saúde mental, motivação, comportamento,
esse olhar mais holístico sobre a pessoa, quando a gente vê que esse trabalho realmente dá resultado, é muito estimulante ver assim, o desenvolvimento da pessoa. Porque, embora a complexidade, cada um tem uma história, cada um tem uma história de vida, o olhar precisa ser diferente para cada situação, é verdade, para cada empresa, para cada. Mas o que as pessoas precisam perceber numa empresa, no meu entendimento, é que aquela empresa que você trabalha, ela olha para você respeitosamente, com ética, tem uma afetividade no processo, porque penso que a ausência de saúde mental é essa frieza, essa desconsideração pelo olhar pelo ser como um todo, né? Isso vai no dia a dia fragmentando atitudes, colocando situações que vão desgastando aos poucos e retirando a saúde vital. Então, que as empresas comecem a perceber que quando o funcionário ele entra num clima positivo, né, onde a atitude da empresa é coerente com a sua filosofia de valorização humana, aquilo ali tem um impacto extraordinário. E as empresas que adotaram modelos assim mais humanizados e elas realmente começaram a crescer e evoluir, notem que elas não recuaram, elas notaram, através daquilo que a Fabiane falou ali, de evidências científicas, de um olhar mais assim voltado para a grandiosidade da capacidade do ser, que insere o lado profissional, mas é muito mais do que isso. Aí nós temos um quadro muito positivo. Então, investir em saúde mental é sim um ato de inteligência. Então, para finalizar, encaminhando porque poderíamos ficar aqui muito tempo, porque o assunto é extremamente importante. Penso que, como sociedade, temos que evoluir muito para valorizar isso, porque a ideia da funcionalidade no mundo moderno eu quero que funcione, do jeito que for, né? Mas a gente sabe que não é do jeito que for, muitas vezes não é tão saudável. Às vezes é um jeito estranho e que não traz nada de saudável aí. Então a gente tem que buscar algo que contemple esse ser humano mais completo. Então eu queria vamos começar pela Fabiane aqui, caminhando para a parte final do nosso bate-papo. Algumas dicas legais assim para as empresas e até a gente pode incluir, Fabiane, aí dicas legais dentro de uma família que podem impactar para dentro da empresa. Algumas dicas de saúde mental que pode começar pela casa da gente, se estender pela empresa ou ser praticado na empresa e a gente vê que lá na empresa é legal as pessoas serem assim e a gente também replicar para dentro da nossa casa, porque o que é bom precisa ser multiplicado, Fabiane. Eu vou ser bem breve, porque o bebê está precisando de mim. Tá. Eu acho que ter uma rede de apoio é fundamental, ter com quem contar é fundamental. Então, assim, quem é sua rede de apoio, né? Poder estabelecer esses vínculos, tanto no local de trabalho, quanto na rede familiar, assim, quem são as pessoas, né, que te apoiam. E acho que quando a gente fala, principalmente do trabalho, substituir a cultura do sucesso a qualquer custo pelo brilho nos olhos, né? Então, acho que isso é o que fica, né? É o brilho nos olhos do colaborador. Isso é o que conta, mais do que o sucesso. O sucesso, às vezes, vem com um custo muito alto. Nem todas as pessoas estão dispostas a pagar e precisam ter que pagar, né? Para se sentir reconhecidas na sociedade. Que legal. Então, agradeço mais uma vez a tua colaboração aí, né? Então, só para dizer que isso que você falou, as ideias que você teve, com certeza contribuem com a nossa saúde mental, que a gente precisa também ouvir os especialistas, quem está diretamente ligado ao assunto. Agradeço a tua colaboração, tá? Então, finalizar, Karine, algumas dicas importantes que quando o tema é saúde mental, Karine. Eu achei ótimo que a Fabiane trouxe. E eu deixaria uma dica para as empresas aqui, já que a Fabiane trouxe um viés mais individual. Assim. Hoje a gente fala muito em inovação, né? Inovação, e se pensa em inovação e se lembra de tecnologia, né? O quanto
empresa precisa investir em tecnologias, em maquinários, né, uma série de coisas assim. Mas olhar para a saúde mental, cuidados com os seus colaboradores, é também uma ação de inovação. Então, a gente precisa entender que o conceito de inovação vai muito além da tecnologia. O cuidado com as pessoas, né? Criar ambientes seguros, né? Criar ambientes onde a saúde mental seja uma prioridade é uma inovação. Legal. Então, você acompanhou aqui no canal da MP Cursos e Palestras mais uma edição do nosso Conversando com Especialistas com a Karine Burtê, psicóloga, especialista na parte de inclusão, diversidade, na parte comportamental, na educação, nas empresas, e com a Fabiane Spor. A Fabiane, então, ela também é especializada no desenvolvimento de liderança, de segurança psicológica, e elas estiveram conosco nesse bate-papo maravilhoso que tivemos aqui. Peço que você, então, compartilhe nosso bate-papo, se inscreva no nosso canal